Vindo das nuvens, um rio de palavras atravessa a exposição Nheporã, Memória e Transformação, expressão que em Tupi-Guarani significa boas palavras. Elas também se transformam em chuva e cachoeira e se misturam aos sons da floresta. Ao colocar o fone, descobrimos novas sonoridades. A exposição sobre a riqueza e diversidade de línguas indígenas, que está no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, é um dos destaques do Repórter Eco de hoje. E veja também: a análise feita pelo MAP Biomas mostra o avanço preocupante da urbanização nas áreas protegidas, às margens de rios e córregos das cidades brasileiras. E catálogo da ONG WWF revela a riqueza de frutos do cerrado que geram renda para as comunidades locais e ajudam a conservar a savana mais biodiversa da Terra. Levantamento da iniciativa MAP Biomas, baseado em imagens de satélites, revela que a ocupação das margens dos rios dentro das cidades brasileiras dobrou em 3 décadas e meia. As áreas de preservação permanente, APPs como são conhecidas, podem ficar ainda mais ameaçadas com a mudança do Código Florestal. Árvores, arbustos e plantas rasteiras às margens de rios e nascentes são essenciais para a manutenção da água de qualidade. A vegetação conhecida como mata ciliar tem um papel ecológico fundamental porque assegura a prestação de serviços ambientais para quem mora nas cidades. Ela preserva a fauna e a flora naquele local. Protege o rio, então, como se fosse uma barreira, né, para lançamento de lixo e outras coisas. Diminui o fluxo de água, né, ele desacelera o fluxo de água que naturalmente vai correr para o rio, então altera também a quantidade de água que vai para o rio, a velocidade com que ela vai, então tem a ver com as enchentes e coisas desse tipo. E além disso, ela tem um impacto na cidade como um todo, né, porque ela é uma infraestrutura verde, tem um impacto, por exemplo, na amenização das temperaturas locais, em proximidade. Então, ela tem diversas funções, né? Protege o rio, mas também protege a cidade como um todo. Pela importância que tem, as matas ciliares são protegidas por lei federal. O Código Florestal determina que estas faixas às margens dos cursos d'água e de nascentes são APPs, áreas de preservação permanente, e podem variar de tamanho entre 30 e 500 metros de acordo com a largura do rio. Mas no final de dezembro de 2021, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional alterou o código e transferiu para as prefeituras o poder de definir a área mínima a ser preservada nas margens dos rios que passam pelas cidades. Para entender o impacto da mudança e quanto já foi ocupado nestas faixas nas áreas urbanas, o MAP Biomas fez um levantamento com base em imagens de satélites de 1985 a 2020. O trabalho mostrou que a ocupação nas margens dos rios, dentro das cidades, dobrou. Passou de mais de 61 mil hectares para 121 mil. E mesmo assim, grande parte dessas áreas ainda está preservada. Mas acho que o ponto principal disso tudo é que a gente percebe que entre 70% e 80% dessas áreas de APP ainda estão livres. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a legislação existente, ela cumpriu o seu papel. Ela deu conta de manter essas áreas com alguma função, né? Uma função ecológica, função de proteção dos rios e com impacto na cidade. E exatamente por essa questão, né, que a gente tem uma proporção entre de 70% e 80%, é que é muito importante olhar para a mudança da legislação, porque é essa proporção que está sendo colocada em risco, né? Acho que esse é o ponto principal que o estudo aponta. Quais as cidades ou estados que estão em pior situação no que diz respeito à ocupação dessas margens de cursos d'água? A gente fala que o Brasil como um todo, a cidade de São Paulo, ela não dobrou como o Brasil como um todo essas ocupações, ela aumentou em 20%. Mas isso quer dizer que a cidade já era muito ocupada antes de 85, que é a nossa baseline. Mas você pega o Paraná,
por exemplo, pega a capital Curitiba, isso já vai para mais de 60%, ou seja, está acima da média nacional. Que tipo de ocupação é essa? É uma ocupação ilegal ou não? Pelos dados que a gente produz, é difícil apontar a legalidade ou ilegalidade da ocupação, né? Tem casos em que a ocupação é legal, e tem casos que a ocupação é ilegal. E tem outros aspectos que a gente precisa avaliar, às vezes a ilegalidade da ocupação, como por exemplo a habitação precária, não é por uma escolha, como acontece com o mercado imobiliário, às vezes é por uma pressão, uma necessidade, né? Pegando como exemplo Bilis e Guarapiranga, deve ter entre 700 e 800 mil pessoas vivendo ali na região, ali nas bordas, né, que seria uma grande área de preservação. Isso é uma situação gravíssima de calamidade pública, porque é a água que abastece praticamente a região metropolitana toda. Mas isso não quer dizer que as pessoas ocuparam ali porque quiseram, né? Foi uma necessidade, né? Elas não ocupam porque querem, ocupam porque precisam. Qual é o risco da gente seguir perdendo essas áreas? Quando você coloca isso para a definição municipal, você dá mais uma moeda para o governo na hora de definir os planos diretores, usar isso para negociação com o mercado imobiliário e os setores com maior poder econômico da cidade também. Você diz que o município que ele pode zerar essas áreas. Inclusive tem exemplos no Rio Grande do Sul que nesse período em que a legislação entrou em vigor, já tiveram municípios lá que diminuíram para 2,5 metros, por exemplo. Pode ser que muitos municípios venham a entender que elas não são necessárias, né? O Brasil, nas últimas 4 décadas, em superfície de água no território como um todo, já perdeu cerca de 15%. Então nós estamos vivendo uma crise hídrica. E a gente está falando de APP, de nascente, de rio, está associado exatamente à água, né? Se a gente olha para as notícias nos Estados Unidos, na Europa, né, secas históricas, rios sumindo e coisas desse tipo, também associadas à proteção da água. O risco é que a água é um bem comum e todos precisam dela. Quanto mais a gente continuar agredindo essas áreas, pior vai ficar a qualidade da água e a disponibilidade da água. E esses eventos de seca extrema, eles estão ficando cada vez mais intensos e mais frequentes. Quem diz isso são os próprios relatórios do IPCC. Então, isso está num contexto muito mais amplo, né? A devastação de parte da Amazônia, a forma como as cidades estão se relacionando com os rios, elas vão se somando, e São Paulo passou por isso há um bom tempo, Paraná passou por isso há um bom tempo, grandes épocas de estiagem, de restrição de acesso à água, isso pode se tornar cada vez mais frequente. Eu acho que esse é o principal aspecto de olhar para esse estudo e entender que isso está no nosso dia a dia. Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. A União Europeia aprova regulamento que proíbe a importação de produtos que contribuíram com os desmatamentos após dezembro de 2020. A lista de itens que serão fiscalizados inclui soja, cacau, gado, óleo de palma, madeira e borracha. O Observatório do Clima, entidade que reúne 77 ONGs, considera a decisão um marco histórico para as florestas e especialmente para a Amazônia e a Mata Atlântica. Mas os ambientalistas criticam a exclusão do cerrado no acordo. O segundo maior bioma do Brasil, depois da floresta amazônica, teve um crescimento de 8% de área desmatada em 2021. A exclusão das novas regras poderia aumentar ainda mais a perda de vegetação do cerrado. A COP, Conferência de Biodiversidade da ONU, que acontece de 7 a 19 de dezembro no Canadá, reúne líderes mundiais de 196 países, organizações de meio ambiente e ativistas ambientais. O objetivo é fechar um marco global da biodiversidade, acordo com medidas econômicas, sociais e ambientais para 2030 e reverter a perda de espécies de animais e plantas da Terra. 1 milhão de espécies estão em perigo. Uma das metas é preservar dentro de 7 anos 30% dos ecossistemas terrestres, marinhos e de água doce. O marco global é considerado tão importante para a diversidade biológica quanto o Acordo de Paris foi para o clima.
Os debates seguem em torno de 3 pontos principais: promover a conservação, o uso sustentável da natureza e a distribuição justa dos benefícios que vieram da sua utilização econômica. Dados do sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam que 555 quilômetros quadrados da Amazônia estiveram sob alerta de desmatamento em novembro deste ano. É o segundo maior número da série histórica, iniciada em 2015, um aumento de 123% em comparação ao mesmo período do ano passado. E aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Catálogo da ONG WWF Brasil revela como as comunidades extrativistas se organizam para gerar renda com os frutos do cerrado, um dos biomas mais biodiversos e ameaçados. A riqueza do cerrado, a diversidade dos frutos aproveitados com sabedoria ancestral e a geração de renda para as comunidades extrativistas. São informações do novo catálogo lançado pelo WWF Brasil, que apresenta a savana mais biodiversa da Terra. O Cerrado é o berço das águas do Brasil. 8 das 12 bacias hidrográficas nascem aqui. É a segunda maior formação vegetal do país, atrás somente da floresta amazônica. Se estende por quase 1/4 do território nacional. A grandiosidade do Cerrado não para por aí. A savana mais rica do planeta abriga cerca de 5% da biodiversidade de todo o mundo. É também o bioma das flores. Tem mais espécies do que a Amazônia. Oferece inúmeros serviços ambientais e a abundância de frutos nativos, que estão reunidos em um catálogo feito pela organização não governamental WWF Brasil. O objetivo desse catálogo, então, foi divulgar nessa riqueza do Cerrado, esse potencial que tem de uso desses produtos e, ao mesmo tempo, divulgar aí, as associações comunitárias, as cooperativas, empreendimentos de comunidades indígenas, comunidades tradicionais do Cerrado, né? Foram mapeados mais de 20 frutos do Cerrado, com potencial de uso, né? E já são usados pela indústria, e mapeados mais de 60 empreendimentos comunitários distribuídos aí nos 11 estados do bioma Cerrado. Entre os empreendimentos está a Central do Cerrado, cooperativa que reúne 23 organizações de base comunitária que leva as delícias do bioma para todo o país. A gente brinca que a gente está apresentando o Brasil aos brasileiros, então são produtos pouco conhecidos pela população em geral, que tem um consumo local. A gente trabalha com o conceito de agroextrativismo, que é a combinação da coleta dos produtos, né, do extrativismo sustentável do que a natureza oferece, combinado com a produção da agricultura familiar. A gente tem o baru, a gente tem o piqui, a gente tem o babaçu, a gente tem outras frutas como mangaba, cagaita, o araticum. Castanhas, óleos, molhos, geleias e até sabonetes. São inúmeras as opções de produtos vindos dos frutos do Cerrado. Além de gerar renda para as comunidades locais, consumir itens como esses contribui para a preservação do bioma. A gente trabalha com os produtos que são produzidos a partir do uso sustentável da biodiversidade nativa, uma preocupação muito forte da forma como ele é produzido, que garante, né, toda uma preocupação de conservação daquela espécie. Os extrativistas, eles têm essa prática de deixar um pouco para a fauna nativa e algumas sementes para regeneração natural. E a gente tem o trabalho de comercialização como um meio de gerar renda para essas famílias continuarem vivendo de forma tradicional, conservando, né, as paisagens, conservando a natureza e, com isso, trazendo impacto
né, social da manutenção dessas famílias, cultural dos modos de vida sendo mantidos e ambiental também, né, mantendo a biodiversidade. Mesmo com tantos atributos, o Cerrado não é considerado pela Constituição brasileira como patrimônio natural do país. Há décadas sofre com a devastação. Metade da vegetação original já foi perdida, sobretudo por causa do desmatamento para dar lugar à agricultura de larga escala e à pecuária. Nos últimos 6 meses foram desmatados mais de 500 mil hectares. Se extrapolar isso para um ano, é mais de 1 milhão de hectares que nós estamos perdendo anualmente. Para se ter uma ideia, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é uma das maiores unidades de conservação, de proteção integrada do Cerrado, esse parque ele tem cerca de 240 mil hectares. Então, para ter uma ideia, nós estamos perdendo anualmente cerca de 4 áreas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros por ano. Além da colheita na natureza, as nossas comunidades, elas ainda acabam fazendo recuperação de áreas degradadas, elas acabam fazendo plantio, para proteção de nascentes, para restauração de áreas que estavam degradadas, e a gente acaba que esse trabalho em rede com diversas organizações acaba sendo, uma forma da gente segurar um pouco o avanço da fronteira agrícola. O uso sustentável dos elementos naturais do Cerrado é uma das formas de valorizar bioma e pessoas. No entanto, para reverter o caminho da destruição, é preciso que haja apoio efetivo do poder público. Leis que auxiliem, que garantam a preservação desse bioma. Nós também temos projetos de lei no Congresso e no Senado, visando apoiar nessa preservação do Cerrado, mas infelizmente tem uma resistência muito grande por outros setores dentro do parlamento, que não concordam com essa preservação do Cerrado, justamente porque é um bioma muito utilizado, para a produção aí do agronegócio, mas sem sombra de dúvida que o apoio do poder público, tanto em termos de legislação quanto em termos de políticas públicas, em apoio a esses empreendimentos dos biomas, é muito importante. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Exposição sobre línguas indígenas em cartaz no Museu da Língua Portuguesa é uma mostra da riqueza cultural do Brasil. Exposição sobre línguas indígenas no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo oferece uma amostra da riqueza cultural do Brasil. O uso da língua vai muito além da comunicação. É uma forma de ver o mundo, é cultura e conhecimento. A amostra fica em cartaz até abril de 2023. Vindo das nuvens, um rio de palavras atravessa a exposição Nheporã, Memória e Transformação, expressão que em Tupi-Guarani significa boas palavras. Elas também se transformam em chuva e cachoeira e se misturam aos sons da floresta. O canto dos pássaros lembra que as línguas se originam de sons anteriores à presença humana. Cada árvore representa um tronco linguístico, um conjunto de famílias da mesma língua. Ao colocar o fone, descobrimos novas sonoridades.
Este vídeo mostra que antes da chegada dos colonizadores europeus, eram faladas mais de 1000 línguas. Guerras, massacres, conflitos durante a construção de rodovias, invasão garimpeira, desmonte de políticas indigenistas, entre outros acontecimentos, foram e são brutais para essas culturas, que resistem. Imaginar um Brasil colônia em que a língua mais falada era uma língua indígena e, de repente, né, essas línguas são proibidas e o português se torna obrigatório. Contextualizar as línguas também é contextualizar a luta dos povos indígenas, suas histórias de resistência, né, porque não são apenas grupos, né, as línguas foram perseguidas também. A pedra onde está representada a arte feita pelos ancestrais dos povos originários atuais pode ser tocada. A lembrança dos primeiros contatos é revivida e neste contexto estão as obras de artistas indígenas contemporâneos como Denilson Baniwa, Jaider Esbel e da curadora Dayara Tucano. Além da urna funerária em destaque, estas outras peças, entre elas adornos e cerâmicas, são do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Essa viagem no tempo inclui a conquista de direitos, com a Constituição de 1988. Em pleno século XXI, a riqueza cultural do Brasil impressiona. 305 etnias indígenas resistiram ao processo de colonização e ao avanço de ameaças como o desmatamento de várias regiões naturais e, mais adiante, a invasão de territórios demarcados por lei. Com tudo isso, ainda temos o registro no país hoje de 175 línguas indígenas. A gente se relaciona com o mundo a partir da língua, né? Ela não é só comunicação, ela é construção de conhecimento. Quando uma língua morre ou adormece, né? Porque ela pode ficar adormecida e voltar, como já está acontecendo com muitas línguas indígenas, morrem formas de pensar, formas de se relacionar com o mundo e culturas. Coisas da terra e do céu, emoções e sentimentos, plantas e animais. Na parte interativa da exposição, descobrimos palavras e seus sons em caingangue e chavante. Pirã ou Crancofur. P-A. Falar de línguas está muito para além de entender o som que elas têm, o ritmo que elas têm. E enquanto a gente se encontra numa dificuldade do intraduzível, né, de haver conceitos, ideias que não são literalmente traduzíveis para as línguas ocidentais, existe um aspecto que a gente pode transmitir sim a qualquer um, que é o sentimento. Aqui está uma amostra da produção de realizadores indígenas contemporâneos em vários campos do conhecimento. Temos ali os pesquisadores, os estudantes, os linguistas, os antropólogos, os cineastas, escritores, músicos, artistas, né, que estão ali em diversas frentes, né, trazendo através de diversas expressões suas histórias de vida, mas também individuais e coletivas, né, essas histórias de seus povos, e juntos nós fazemos parte dessa grande movimentação, né? Juntos todos nós somos indígenas em movimento. Existe sim uma invisibilização muito grande das produções indígenas, que é uma coisa assim, faz parte dessa violência estrutural no Brasil mesmo. Então, assim, a gente precisa ter uma postura muito combativa em alguns momentos para poder falar, opa, não, esse lugar é meu. Então tá ali. A gente já passou, né, dessa fase dos paternalismos, dessa fase da tutela, né? Nós merecemos, temos direito, porque somos filhos desta terra também. Em culturas estreitamente ligadas à espiritualidade, não poderiam faltar os pajés, suas vozes, seus objetos rituais. Palavra tem espírito, como explica o texto do xamã Davi Copenaua, em Yanomami e em português, e de um rio voador de palavras,
como aqueles que formam as chuvas na Amazônia. A partir das evaporações em nuvens, surge a poesia em forma de serpente voadora, dizendo que as línguas não morrem, elas sonham, como ensinam esses anciãos. Após essa sala do Canto dos Pajés, a gente atravessa essa chuva novamente e recai na floresta. E eu espero que as pessoas possam recair na floresta com aquele encanto de estar redescobrindo, né? Essa sensação de que a todo momento nós estamos redescobrindo a vida, a todo momento nós podemos aprender a amar essa vida e a fazer de tudo para respeitá-la. Nós estamos num momento que é a 6ª maior extinção em massa no planeta, de drásticas mudanças climáticas, né, de grandes crises econômicas e sociais e políticas também decorrentes disso. E as terras indígenas são as que protegem mais de 80% da biodiversidade no planeta. E se isso acontece, é devido aos valores, aos direcionamentos de nossas culturas. E agora está na hora de ouvir, e o melhor ouvido é o coração, né? Agora está na hora de sentir. As casque e calhama e unir daqui a dois. O solar que é do tid, já que ele está tocando lá é do. E por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas rumo a um mundo sustentável. Até lá!